Bem-vindos ao 2220K Studio, eu sou o Ivo Magalhães. Olá, bem-vindos ao canal. Hoje venho-vos falar de uma ação que a Universal Audio levou a cabo em Portugal. Nomeadamente foram 4 apresentações, 2 no Porto, uma em Torres Vedras e uma em Faf. No Porto foram na Dance Planet, na ESMAI, em Torres Vedras foram nos Canoa Studios e em Faf foi na Faf Música. A Omnisónica, que é a representante da Universal Audio em Portugal, convidou Pedro de Sousa, gestor de produto para a Europa, para vir falar um pouco de todos os seus produtos, sejam eles os plugins, as placas, os microfones, os pedais de guitarra, os sintetizadores virtuais e um pouco também desta nova era que eles estão a implementar, que é a questão do Dante. Portanto, as apresentações foram divididas parte de manhã e parte da tarde. A parte da manhã foi mais dedicada ao Luna, à Volt, às Apollo, aos SP, ST e SC, os microfones que a Universal Audio tem com emulações, também os Sphere. Falamos um pouco também da questão da consola da Universal Audio, das novidades, a introdução de alguma AI neste momento no Luna. A parte da tarde foi mais dedicada à questão do Dante. A Universal Audio neste momento tem a Apollo X16D, que é uma placa totalmente em Dante. Associados ao Dante, a Universal Audio apresentou o seu preamp E1X, que basicamente é um preamp de microfone ou linha, só não faz instrumento, que pode ser utilizado como preamp regular. Podemos ligar lá o nosso microfone em XLR e depois por cabo de rede ligar à Apollo XD e basicamente temos o nosso microfone a funcionar como em qualquer mesa. Mas também podemos utilizar uma tecnologia que a Universal Audio tem vindo a implementar cada vez mais, que são os seus preamps Unison, que basicamente são emulação de preamps clássicos, desde os 610, do STT3, dos SSL, e ter uma gravação já com cor. Portanto, o nosso microfone entra na E1X, vai por dentro para o nosso computador, na UAD Console, na secção Unison. Se nós tivermos adquirido esse plugin, podemos utilizar a emulação desse pré, neste caso do SSL, por exemplo, e gravar já com essa cor, ou com equalização, ou com compressão. No caso do STT3 é só cor e equalização, no caso do 610 é só a mesma secção de pré. Portanto, tudo que são emulações de prés que oferecem às vezes controle dinâmico e equalização, ou então só mesmo aquela questão de passar por uma cor, neste caso do ganho. O outro periférico que a Universal Audio lançou, a E2M, é um controlador de escuta, ou seja, é um pré-amplificador de escutadores, mas também é um pouco mais. Tem entrada e saída de linha, o que nos permite ligar em estéreo, por exemplo, um sintetizador, ou então até mesmo ligar um instrumento e depois correr um instrumento virtual da Universal Audio, um amplificador, ou mesmo em sentido de ligar uma guitarra acústica e só funcionar como DI. Esta caixinha também o faz. Portanto, ela recebe o sinal por Dante das nossas misturas, tanto para os nossos auscultadores, e temos lá o ganho para os nossos auscultadores, mas também tem o sentido contrário, onde nós podemos injetar lá sinal, o que também é muito versátil. No final do dia, tive a oportunidade de conversar com o Pedro de Sousa e trazer um pouco aqui para o canal, mais intimamente falando, as questões que tinham sido abordadas ao longo do dia. Falamos das Apollo, das Volt, também dos microfones que fazem emulações, como o Sphere, o SC1, o ST3, o ST7. Falamos dos pedais, deste novo ecossistema que eles têm, que é o Luna, um pouco também de inteligência artificial, do 1176, do LH2A, e de algumas coisas que estão para vir que ele não pôde desvendar. E ele foi muito simpático, a conversa foi toda em português, o conteúdo para vocês vai ser todo em português. Temos a sorte de ter um gestor de produto português para toda a Europa, que certamente no resto dos países tem que falar em inglês, e cá no nosso país falou sempre em português nas apresentações, do início ao fim. Agradecer à Omnisónica mais uma vez, à Universal Audio e ao Pedro Sousa o tempo e também esta ação. Mais uma vez, acho que elas são escassas e nós precisamos e merecemos. Se ainda não subscreveste o canal, por favor, subscreve e sejam felizes.
microfone caríssimo, custa uns $10.000, que é o C800, mas a gente depois há de chegar também aos microfones, que eu tenho aqui uns truques para vos mostrar. Portanto, há imensa gente a usar os nossos produtos. Dito isto, recentemente, digo recente, mas já tem uns aninhos, a Volt, isto é uma interface Thunderbolt, mas a gente também lançou ao mercado uma série de interfaces em USB, a um preço mais acessível, desculpem, mas continua a manter um bocadinho daquele ADN de, como vocês já viram, há uma parte muito importante para nós na Universal Audio, que é conseguir capturar o som, se a gente quiser, sempre com algum carácter, mais do que a interface ser só um veículo de digitalizar e já está. Por isso, especialmente neste novo modelo que vocês veem aqui abaixo, a Volt 876, são 8 prévios, ela até hereda alguns dos truques que é possível fazer com a Apollo, nomeadamente também tem acesso a uma versão deste software que se usa para controlar o hardware, caso ela esteja num rack longe de mim e não sei o quê. E vocês estão a ver agora no ecrã que tem ali duas coisas ligadas na parte do pré-amplificador, que se chama Vintage e, não sei, bom, os que estão mais longe já não conseguem ler, e 76 Compressor. Alguém consegue adivinhar, só por esses dois nomes, o que é que está a acontecer dentro da Volt? Tem o pré-compressor na linha? Sim, sim. Ok? Aquele 1176, aquele 1176 que eu estava a comentar antes, há parte desse ADN dentro do prévio, com 3 presets, ok? Um formato rápido, para quando a gente quer capturar qualquer coisa com transiente rápido, pode ser bateria, pode ser um gajo a tocar abaixo, fazer slap, um rapper muito agressivo, ou até mesmo uma voz de metal, guitarra, obviamente favorece o estilo de guitarra, mas também vocês podem pensar nisto como se fosse um preset de compressão média, onde a gente quer baixar algum dos transientes, mas controlar um bocadinho, e finalmente o vocal é a compressão menos agressiva, soft, se vocês quiserem, ok? Mas mais uma vez, utilizem simplesmente a melhor ferramenta que a gente tem, que é os nossos ouvidos. O Vintage é o caráter daquele prévio a válvulas que eu estava a mostrar antes, do 610. Então, qualquer Volt, mesmo a mais pequenina que eu tenho por aqui, sempre vocês veem o botão Vintage, estão a ter acesso a esses mais de 50 anos de tradição, 60 anos, já não sei contar, mas desde 1958 à vossa disposição, ok? Neste caso não é um plugin, é realmente feito no hardware, dentro, ok? E todos os modelos que vocês veem com o 76, significa que não só têm o Vintage, mas também têm acesso ao compressor, ok? Isto significa, mais uma vez, que diretamente na fonte podem, aproveito para passar para vocês terem um bocadinho a ideia, logo na fonte, quando a gente está a capturar o som, pode incorporar este tipo de test and tried forma de gravar, onde talvez a própria fonte inspira o tipo de decisões que a gente vai fazer. Não é preciso, depois de gravar, fazer tanto trabalho. O som já tem aquele carácter que é mais fácil de fazer mistura. Ok? No caso da 876, temos 8 prévios e a 876 tem saídas ADAT e entradas ADAT, o qual nos permite combinar até 3 Volt 876 para gravar um total de 24 canais. Okay? Eu tenho aqui uma sessão bastante especial que eu gravei com uma combinação assim, de 3 volts, okay? Foi realmente interessante. Voltando às Apollo, as Apollo permitem fazer uma coisa ainda mais interessante, que é, pelo facto de elas usarem Thunderbolt, tu podes começar com a Twin e expandir o teu estúdio adicionando racks. Neste momento eu tenho ligada a 16D, que é a nossa recente
a adição ao mercado em formato Dante, especialmente indicada para o direto ou em qualquer sítio onde esse formato seja adequado, um formato digital SubCap 5, ou eu posso utilizar qualquer das outras rack que existem no mercado, como a Apollo X6, X8 ou X8P. Isto é, na minha opinião, muito interessante, porque o que é que significa? Voltando à Apollo, e o facto que é um sistema que a gente pode expandir à medida que talvez as nossas necessidades dentro do estúdio aumentam. Então eu posso começar com a Twin ou a X4 e incrementar os canais, simplesmente fazer uma, depois se alguém quiser pode vir e ver como é que isto está feito. Só um cabo Thunderbolt que sai desde a Twin, entra na rack, do rack tenho outro Thunderbolt, vai ao computador e as duas interfaces ficam interconexionadas, distribuem o áudio, estão sincronizadas, simples. Quando eu abro o meu DAW, eu vejo todos os inputs e os outputs, ok? Super fácil. Outra opção é expandir através do porto óptico do ADAT, o qual significa que neste caso eu posso até combinar uma Apollo com a Volt 876. Ok? Diz? As Volt mais pequenas também permitem isso? Não. Ok. É só ou as Apollo ou a Volt 876 para utilizar a conexão ADAT. Ou caso vocês já tenham, voltando ao caso da Volt 876, qualquer interface que vocês tenham, sempre e quando utilizem o protocolo ADAT, podem combinar também e adicionar assim outros 8 canais. Okay? Extremamente interessante. Chegando a este ponto, eu acho que talvez a gente abra uma sessão. Abrimos então essa sessão que eu estava a falar, que foi gravada com 3 Volt 876, e aproveito também para mostrar outra parte, talvez mais recente da Universal Audio, que se calhar nem toda a gente associa imediatamente connosco, que é toda a gama de microfones, ok? E depois aproveito um bocadinho para explicar o que é que acontece ali com os microfones. Antes de avançar, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Aqui há dias falei com o João por causa disso. E nunca compreendi uma questão no universo UAD com o qual também já trabalho há algum tempo. Qual é a lógica de estarmos limitados a 4 Qs estéreo ou 8 mono? Porque eu, no estúdio onde eu estou a trabalhar agora, tenho uma quad, uma X8P e uma Twin. A quad e a X8P têm 16 altos analógicos ou 16 altos por ADAT e eu nunca consigo utilizar os 16 em separado, seja para o que for. Qual é a lógica da OAD por trás disso, sendo que há outros fabricantes que permitem fazer cascade desses outputs e usarmos seja de que forma for? E tem que haver uma razão para isso. É uma pergunta bastante avançada, portanto, imagino que se alguém aqui, o pessoal não usa Universal Audio, a coisa fica um bocadinho perdida, mas eu vou tentar ilustrar aqui, só para a gente entrarmos todos em contexto. Desculpa, o teu nome é? Jacinto. Jacinto. O que o Jacinto está a referir é ao facto que quando a gente está a gravar, podemos criar diferentes misturas, ou 4 estéreo, ou partir essas 4 estéreo em 8 mono. A maneira como isso se faz dentro do Universal Audio é aqui nesta zona, temos uns Q outputs, e, como vocês veem, o número máximo são 4. Significa que eu posso ter 4 misturas totalmente independentes. Uma para o vocalista, uma para o baterista e o pessoal do baixo, e temos 2 guitarristas na banda e cada um gosta da sua mistura totalmente indiferente, ok? Neste caso, tivemos de sacrificar o bateria e o baixo juntos. Antes, quando eu estava a explicar tudo o que era possível fazer dentro da Universal Audio e conseguir trabalhar essa latência tão reduzida, utilizávamos então os tais chips de processado, não é? E, ao mesmo tempo, uma das coisas que a gente consegue manter em baixa latência é os Qs. É, então, os fones, ok? Temos também o facto que a gente pode ligar as diferentes Apollo, todas em Cascade, em Thunderbolt. Okay. Temos latência, canais de áudio, relógio. Porquê 4? Bandwidth. Chega o momento. A maneira como o sistema está desenhado, o nosso bandwidth não passa mais de 4. É um feedback que temos estado a receber, e até não temos medo de feedback, temos um botão cá em cima, à espera de ouvir este tipo de comentários, e realmente é parte de como o sistema está desenhado e para manter a latência ao nível que a gente considera que é
optimal, o sistema está desenhado ao redor de 4 kg. Não é falta de vontade, não é falta de ouvir, a gente percebe as necessidades dentro do estúdio. Recentemente há outra sessão que eu fiz combinando então 4 interfaces e sim, usar os 8, mas isso significa que há sempre maneiras onde isso pode trabalhar. Mas isso de bandwidth eu percebia se estivéssemos a falar só de um DSP. Não, tu tens que entender para... Aí há uma coisa que... Desculpa ter interrompido, porque isso é outra misconcept que existe, ok? No DSP, quando a gente está a gravar, e eu vou-te ilustrar isso extremamente rápido, o que acontece dentro do nosso sistema, voltando ao DSP, desculpem, voltando aqui ao DSP, aí está. Para toda a gente entender o que a gente está a falar, porque isto são coisas bastante... Quem usa o sistema entende. As unidades são feitas de tal maneira que, por exemplo, os racks têm 6 chips para processar áudio. Conseguem, porque como temos mais canais, tem mais potência para a gente usar mais plugins, ok? Mas é aqui a coisa interessante. Quando a gente está a gravar, eu vou demonstrar de uma maneira muito rápida. Quando a gente está a gravar, cada unidade é independente da outra, ok? Então, o sistema significa que... Talvez o que tu estás a pensar é, mas se a gente tem estes plugins aqui, o processado destes plugins que está na Apple X16D é compartido na Twin. Não é o caso. Nem estou a falar no compartido, estou a falar precisamente por cada um ter processamento independente. Exatamente, eles são totalmente independentes. E concordo com isso. Totalmente Mas, por exemplo, independentes. se eu quiser usar os 8 ADATs em separado, por exemplo, que cada uma permite para fazer esses envios, eu não consigo. Ainda assim, porque quando estamos a fazer o output por ADAT, já foi a conversão toda feita. Portanto, tudo que é largura de banda já foi utilizado. E eu deveria poder utilizar os 8, por exemplo, de uma e os 8 de outra. E mesmo assim não Chega um momento consigo. que não cabe mais informação naquele. No FPGA, que é o que está ali de trás. Isso para manter os valores de latência mega baixos. Para manter o desenho tal acho que como isso, foi adiado. é isso que eu acho que devia ser sempre uma opção de quem está a utilizar e nunca uma Há limitação. determinadas decisões que se tomam. Sempre. Certo. Há determinadas decisões que se tomam para criar uma facilidade de uso sem perder-se imenso. Eu entendo que, ok, eu sou um usuário avançado, eu quero que vocês me abram as portas do reino e eu vou, e se calhar compensa aqui, abre ali, ou manter uma maneira de funcionar mais unificada, onde a simplicidade de 4 queues cobre 80% dos casos, mas há sempre um fringe case, onde o 20% restante com 8 mono são praticamente cobertas e falta depois se calhar um 2 ou 3% onde, ok, idealmente ter 6 ou 8 ou o que eu quisesse seria fantástico. Então aproveito para, como eu estava a dizer, abrir aqui outra das talvez partes menos conhecidas da Universal Audio, que é o facto que a gente tem o nosso próprio DAW. Alguém já experimentou, já usou o Luna? Sim. Temos aqui uns... fantástico. E o que é que acham? Conquistou, não conquistou? Voltaram mais namorados? É um bocadinho por aí, sim. Eu confesso que... Hoje em dia, lançar um novo DAW ao mercado, claro que às vezes há isto, há pessoal que eu é Pro Tools desde que estudei na escola de produção, ou Logic, ou Ableton, mas também o fruto da gente trabalhar em plataformas digitais significa que à mínima que a gente colabora com 2 ou 3 pessoas diferentes, sobretudo se é diferentes estilos, acabamos sempre por aprender a usar 1 ou 2 tipos de DAWs. Então é normal que haja um cross-talking. Para facilitar também vocês a usarem os vossos conhecimentos de outros DAWs dentro de Luna, os atalhos, os shortcuts, vocês podem podem pôr num modo onde tu usas todos os shortcuts do Logic, do Ableton para facilitar andar entre um e outro. Mas há uma coisa que realmente, cada DAW tem os seus truques especiais e eu acho que
o Luna realmente brilha em algo que, como vocês vão começar a compreender, faz parte realmente do ADN de como na Universal Audio nós percebemos o áudio, que é porque não permitir que mesmo no nosso DAW, mais uma vez, trazer esse tipo de caráter e esse tipo de old school a um formato digital, onde de repente eu tenho um estúdio virtual onde o áudio sai do meu multitrack, passa pela mesa de posturas e cada vez que a gente tem um bus, pode ser simplesmente fazer um bus para as nossas vozes, os nossos diferentes elementos da bateria, neste caso eu estou a usar para os tom-toms. Diz assim também porque os tons. Neste caso, o que é que o Luna apresenta é realmente a oportunidade de, e se o DAW realmente tivesse um som, ok? O que eu estou a mostrar faz parte do Luna Pro, que são todas estas extensões aqui, portanto o tape e o API, vocês podem experimentar isto, acho que continua a ser durante 30 dias, mas de certeza absoluta têm a oportunidade de experimentar, sem nenhum tipo de limite, ou seja, podem imprimir tantas pistas de áudio como sejam necessárias, fazer tantas misturas durante o período de prova, e se não, está uma versão totalmente gratuita de Luna, Luna Free, onde terão, obviamente, acesso ao DAW com algumas outras vantagens, como a gente recentemente fez um update com algumas ferramentas de inteligência artificial, onde elas reconhecem o tipo de pista que vocês importam dentro do DAW, e se vocês já assignaram um tipo de cores que gostam de utilizar na vossa sessão, ele automaticamente vai dar nome e pintar os diferentes tracks como vocês gostam. Também seleciona automaticamente o tipo de warping, para caso necessitem mudar o tempo e trabalhar com a sessão a um tempo mais rápido. A outra coisa muito interessante que nos permite com este tipo de ferramenta é, caso a gente grava alguma coisa dentro de Luna e tem esta análise de inteligência artificial e nem sequer selecionou um tempo ou deu um nome à pista, tal como tu acabas de gravar, o algoritmo analisa o que é que tu acabaste de gravar, reconhece se é uma pista vocal, uma pista de baixo, dá um nome, dá a tua cor favorita e também reconhece o tempo que tu usaste, qual era, em vez de fazer stop tempo, automaticamente a pista é reconhecida, portanto ajuda, é como ter um assistente virtual que vai tratando dessas pequenas coisas que se calhar quando a inspiração chega, a gente não quer estar a perder demasiado tempo a dar o nome à pista e qual era o tempo, ou se calhar nem sequer sabemos, só temos aquela ideia de guitarra ou de baixo, ou aquilo que seja, ou de piano, e queremos simplesmente gravar. Este assistente depois toma as decisões e vai fazendo essas pequenas coisitas. Tudo isso faz parte do Luna Free e também temos uma voz de comando para arrancar a gravar, extremamente útil para os bateristas quando eles já estão centrados detrás do kit e têm os micros abertos. Se a gente tiver esse assistente ativo e disser Luna Stop Recording, ele começa a gravar automaticamente. Obviamente os guitarristas sabem bem o que é, já está pronto para gravar e depois quer e tem que agarrar na guitarra e chegar de qualquer maneira, portanto poder também utilizar o comando vocal é extremamente interessante. Isso faz parte do Luna Free. O Luna Pro é um bocadinho o que eu vos estou a mostrar aqui hoje e vou então simplesmente carregar no play e mostrar um bocadinho o que é que a gente tem aqui. Isto foi gravado com a Volt 876, ok? 3 Volt 876 para fazer um total de 24 canais. Arrancamos.
bem o que eu queria mostrar nesta sessão. Um dos elementos que se está a usar imenso nesta sessão é os microfones. Tudo foi capturado nesta sessão com os nossos micros, ok? Mas este microfone, quando vocês o registram através da UA Connect na vossa conta, vão ter acesso ao software que eu vos estou a mostrar, onde de repente o microfone tem também a capacidade de não só ter o próprio som dele, mas é capaz de emular diferentes tipos de microfone. Okay? Então, um microfone, 5 possibilidades. E, ao mesmo tempo, esse microfone tem outros controles, como mudar fase, filtros, controlados digitalmente, mas, pessoalmente, o que para mim nesta gravação foi extremamente interessante, foi ter acesso a estas duas partes aqui. Proximity Effect. Toda a gente sabe o que é o Proximity Effect? Queres explicar à audiência? Da proximidade, certo? Nós temos um microfone. Qualquer microfone tem um fenómeno natural que, à medida que a gente se aproxima, vai incrementar um bocadinho da resposta dos graves, que podes utilizar para enfatizar um bocadinho a tua voz, ou caso, claro que há um preço a pagar, porque esse incremento de graves às vezes depois pode ser uma coisa que a gente tira na mistura, não todas as vozes beneficiam, ou não todos os instrumentos beneficiam desse aumento de low end, ok? Mas pode ser algo que a gente pode utilizar em nosso benefício para dar um bocadinho mais de corpo ao som. Então eu tenho um duplo controle ali, deixa puxar para ver se vocês conseguem todos. Vem com calma. E o outro é a abrangência de diafragma, não é? O Axis. Sim. O Axis você diz, vem melhor ou pior? Aqui melhor? Tranquilo. Yeah. Acho que toda a gente- Entretanto, temos o Axis. O Axis é extremamente interessante. Imagina que no dia de gravação eu pus o microfone nesta posição, ok? E o som que tem, no momento, era fantástico, não é? Mas, quando eu começo a juntar todos os micros, sobretudo na casa de bateria, temos imensos microfones, a gente sabe bem a diferença que pode acontecer, se calhar, ter feito isto ligeiramente no som. Pegar o microfone e tê-lo um bocadinho à esquerda. E podemos continuar a rodar o Axis, é sempre em Axis, mas continuar a rodá-lo até que chegamos a 180. E é como se estivesse a capturar o som que estava a acontecer por trás. Na bateria isto foi extremamente interessante porque me permite jogar, a mexer um bocadinho os microfones depois a gravação já aconteceu. O baterista está em casa, o estúdio está lá longe, mas eu agora que estou de volta no meu estúdio, onde eu posso ouvir as coisas da maneira que eu estou habituado a ouvir, tenho as minhas colunas, etc., posso então voltar a brincar com a relação de fase e, claro, e se a decisão que eu tomei no dia de utilizar um microfone foi totalmente errónea, eu posso optar por outros tipos de microfones e mudar o som. Ou se calhar nem sequer tinha que usar a emulação. Posso utilizar os microfones tal qual. Isto foi realmente algo que para mim permitiu um nível de controle sobre o som da bateria, que vocês veem que ele está distribuído praticamente em todos os microfones diretos. Cada tipo de microfone faz emulações do tipo de micro que ele está desenhado, qual é o propósito dele. Portanto, agora estamos a olhar para o SD5, o SD5, que é desenhado para capturar graves, baixo, amplificador de baixo, amplificador de guitarra, obviamente o kick drum, onde temos alguns suspeitos e até um truque de fazer o subwoofer, ok? Uma técnica muito interessante, um acidente que alguém, mais uma vez, às vezes o mundo do áudio dá umas coisas engraçadas. Alguém utilizou um recurso muito engraçado, que é um microfone e uma coluna, eles são primos. É só questão da gente brincar com uma maneira, a membrana vibra, e alguém descobriu que havia uma marca de colunas que, se tu transformavas essa coluna de coluna a microfone, faz um trabalho fantástico em capturar o subgrave,
a informação sub numa bateria. A gente tem a opção de fazer isto diretamente com o SD5. E o que é que acontece e porque é que eu, por acaso, nesta pista utilizei esse truque? Vocês veem que eu depois tenho aqui a pista duplicada que diz sub, e no determinado momento da canção eu utilizo esse recurso. O que é que acontece? Eu pude simplesmente duplicar a pista e tenho agora o meu subwoofer totalmente em linha de fase com o micro que se utiliza para capturar. Então todos os problemas que às vezes a gente tem quando utiliza este truque são 2 microfones, ter a fase é fundamental, porque senão quando os colunas querem empurrar, se há um problema de fase entre 2 elementos com essa quantidade de energia, o grave não vai tão bem. Portanto, foi muito interessante. Este tipo de microfone, e eu agora em breve também vos posso mostrar com e sem o micro, se vocês quiserem, esta tecnologia vem de realmente outro modelo que a gente faz que é ainda mais completo, que está aqui também, que é o Sphere. Bem, que este é o Hemisphere, Mainsphere, e temos então o pai da tecnologia que é o Sphere, onde ainda tem mais opções, ok? Não só posso controlar proximidade, axis, mas vem de repente este microfone é capaz de capturar diferentes polar patterns, ou seja, que não só pode capturar o som em cardioide, mas todas as outras opções dentro do mundo dos microfones. Tudo o que está marcado em verde é porque o microfone original que eu estou a modelar é desenhado originalmente para capturar em cardioide. Mas eu posso utilizar qualquer das outras opções, ok? Significa que de repente eu tenho um microfone de ribbon, que normalmente são desenhados desta maneira, posso fazer soar como um Omni. Basicamente eu posso transformar este microfone utilizando esta emulação e ir capturar um som de uma maneira que esse microfone nem sequer seria capaz de fazer, ok? E isto é só uma parte da equação, porque eu disse que o Sphere ainda tem mais tecnologia. O Sphere é capaz de ter controle até mesmo sobre o som off-axis, ok? O que está a acontecer ao redor do microfone. Podemos quase voltar a situá-lo dentro do espaço. Aí já começamos a entrar num mundo matemático um bocado mais difícil, mas para mim a parte mais engraçada é isto. Eu posso jogar com a maneira como o som foi capturado e a resposta da cápsula frontal e da parte de trás da cápsula podem ser emulações totalmente diferentes. Porquê? Vou trazer de volta aqui a pista e bem que eu chamei-lhe mono, mas quando a gente olha para a pista, ela é estéreo. Porquê? Eu tinha aqui uma questão, se calhar vai ao encontro disso. Ou seja, ele acaba por gravar os 360, é quase como se tivesse um backup, mas que não vai fazer o plot e vai só gravar o que eu pré-defini, certo? Como tipo bidirecional. E se eu quiser ir buscar o que está atrás, consigo ir buscar essa informação. Vai por aí. Portanto, este microfone tem sempre que gravar em estéreo, ok? Sempre. A pista vai sempre aparecer em estéreo. Mas se vocês olharem, veem que a forma de onda tem mais informação de um lado, no lado esquerdo, que no lado direito. Devia ter acontecido ao contrário, se calhar tinha tido o microfone assim. O que é que isso significa? É exatamente isso. O microfone entende que ele está num espaço e captura toda a informação que depois é descodificada pelo plugin, onde a gente decide os diferentes tipos de microfone a utilizar, ok? Há 2 modelos, o LX, o LX e o DLX, que é o irmão maior, que o DLX até é capaz de gravar em estéreo só com um microfone, o LX é só em mono. E depois a outra diferença é a quantidade de microfones que eles podem emular. No caso do DLX, que foi o modelo que eu usei no dia, eu acho que é mais de 100 modelos, e vocês veem as opções todas aqui, deixem só voltar a abrir um momento. Portanto, temos todo o tipo de, até mesmo aquele super microfone que eu tinha falado antes, ou seja, tens uma coleção de micros, uau, de centenas de dólares e alguns modelos altamente exclusivos que mesmo que tu tivesse o dinheiro para comprar nem sempre estão à venda, como modelos vintage de 87 ou 251s. Alguns deles foram especialmente selecionados
num estúdio muito famoso e escolhidos à mão, tipo, o som deste 87 não é o mesmo daquele 87 vintage, a gente vai emular este. Ou simplesmente microfones muito especiais, como este daqui, onde, se eu for voltar aqui à Dual View, todos os microfones têm sempre aqui uma teclazinha de informação e contam a história de onde é que este microfone tem. Este é o 007 porque foi usado pela Shirley Manson, a vocalista dos Garbage, quando ela fez a música do 007. Este é o 007, ok? Todos os microfones têm um bocadinho sempre de contexto histórico. Dito isto, aproveito também para mostrar uma das coisas muito especiais do Luna, que é qualquer coisa que eu faço dentro do software que eu posso simplesmente fazer undo. Então, andei para aqui a clicar, de um lado para o outro, eu posso simplesmente voltar atrás, exatamente como tinha. Fazemos então uma pequena audição só da bateria. Arrancamos com, eu diria, bateria baixo. Vão também descobrir uma coisa que aconteceu nesta sessão, que foi que a gente capturou tudo. Os músicos estão todos ao mesmo tempo na mesma sala. A vocalista estava isolada no booth. Esta sessão foi a que a gente fez com a loja inglesa Anderton. O vídeo está disponível, caso alguém queira ver. E vamos então iniciar simplesmente tal qual. Depois eu vou tirar todas as emulações de microfone com e sem, e podemos também experimentar com e sem o tape e a API. Vocês verem só esses dois elementos, o que é que podem fazer, ok? Então vamos então iniciar. Esta é a bateria tal qual. Vamos tirar então as emulações de microfone. Estamos de volta. Ok? Agora tiramos tudo o que é tape e o API. Eu adoro que temos o facto de muito rapidamente poder tirar e adicionar todo este tipo de processing, porque é extremamente fácil e qualquer um de nós que trabalhou nas nossas misturas durante horas sem fazer nenhum tipo de break sabe bem exatamente aquele sentimento de espera lá, mas isto soa melhor agora ou pior de quando eu comecei. Este é o que eu gosto de chamar o botão de o sanity check. Aquele onde a gente carrega, deixa tirar tudo da sessão, ok? A gente tem exatamente esse botão aqui, all processing, tudo fora. Para realmente comparar. As pistas chegaram, como é que isto soava? E eu ajudei ou não estou a ajudar absolutamente nada, ok? Eu acho que é muito, muito interessante. Mas sobretudo no caso dos extensions e da mesa de misturas, ver quanto do som que a gente está a obter pode ser simplesmente o tipo de decisão que a gente tomou no tipo de formulação de multipistas, ou estamos a entrar nos bases com demasiada saturação no tape, ou até mesmo do summing, ou seja, ter esta forma muito rápida de conseguir comparar se realmente estamos a ajudar ou não estamos a ajudar o som, ok? Eu acho que é extremamente interessante. Queria só mostrar aqui um detalhe desta secção daqui, o Monitor Correction, uma coisa também muito interessante que as novas gerações da Apollo podem fazer, tanto a geração 2, que é a que a gente tem aqui, ou a geração anterior, a geração 1 da Apollo X, onde a gente tem a oportunidade diretamente dentro da Apollo utilizar um software que se chama Sound ID da Sonarworks. Já alguma vez ouviram falar desse software? Alguém usa? Conhece? Não? Conheço, mas não usa. O que é que este software permite? Este software é muito, muito interessante
Claro que para obtermos os melhores resultados, quando a gente investe num belíssimo par de monitores de colunas para o nosso estúdio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar, na medida do possível, tratamento acústico, né? Estabilizar um bocadinho o som. Às vezes é possível, às vezes não é possível. Mas a realidade é, as colunas estão sempre ao mercê do quarto onde a gente as vai pôr, do estúdio, do espaço, não é? E se fosse possível conseguir optimizar a resposta das colunas no teu quarto? É exatamente o que este software propõe, quando se combina no formato de coluna, e vocês obtêm a licença, eles vendem um microfone que vos irá permitir obter uns, acho que são 20 ou 24 pontos de referência 26. ao redor. Quantos? 26. 26, obrigado. Vocês estabelecem um sweet spot, digamos que é aqui, né, entre as duas colunas e não sei o quê, e ele vai dizendo mexe dentro do quarto enquanto há um sonar, e quando termina, o processo não demora muito, ele vai criar uma curva. Esta curva que vocês veem é do meu quarto, do meu estúdio, em Valência, Espanha, e a partir desse momento o que é que significa? Que uma vez eu diga enable, essa curva de correção entra na secção de monitoring da Apollo e qualquer som que passe pela Apollo agora vai estar calibrada para que as colunas tenham a melhor resposta dentro do quarto. Adeus, equalizadores gráficos. E ainda por cima, claro, e com a vantagem de que isto acontece antes de qualquer outro processo, é logo, ok? Ou seja, logo feito ao início. Até aqui tudo bem, e para qualquer pessoa que usa o software diz, ok, mas o meu faz exatamente o mesmo, porque é que isto é diferente? A diferença é, a correção fica feita na interface, significa que eu não tenho que lembrar cada vez que abro o meu DAW por o plugin. Okay? E qualquer pessoa que trabalha com a SoundID, pelo menos uma vez mandaste um mix com o plugin no fim e o pessoal telefona, então manda a mensagem e diz, epá, está porreiro, mas tem uma curva de equalização um bocado esquisita. Portanto, isso já não é necessário. E a outra coisa, podes dizer, ok, mas eu não trabalho assim, eu ponho diretamente o plugin no computador a geral. Também se pode fazer, mas aí ficamos à mercê da latência. Ok? Isto é um processo que requer tempo. Lembremos que, recordemos que a Apollo tem os tais DSP. Significa que é outro processador que a gente pode adicionar e mantemos essa latência de menos de 2 milissegundos, ok? Então, de repente, eu tenho as colunas perfeitamente calibradas. Se eu me quero pôr a gravar, baixo a guitarra aqui, eu estou a ouvir isto tudo em baixa latência e as minhas colunas estão a ter a melhor resposta possível dentro do meu quarto. Parece uma coisa não demasiado importante, mas eu digo e insisto, a diferença que faz ter acesso a este tipo de tecnologia e a confiança que tu vais ganhar na maneira como o som que tu estás a obter realmente é realmente o melhor som possível das colunas, sem ter de estar a tropeçar na latência. E depois, mais um pequeno segredo. Vocês lembram-se que uma das partes fundamentais da Universal Audio é a maneira como a gente faz os nossos plugins, toda a atenção que a gente põe nos plugins a criar essas emulações, a resposta que eles têm. Essa atenção, toda essa engenharia que a gente tem, foi utilizada para desenhar estas curvas com a maior precisão possível. Okay? Até mais precisão do que aquilo que normalmente a SoundID usa no plugin. Portanto, temos uma curva extremamente lineal aplicada às colunas para conseguir reproduzir o melhor som possível. Essa tecnologia existe também nos fones. Não quero ofender ninguém, diz, mas eu gastei tanto dinheiro nos fones, eles dizem que são lineais, agora tu estás a dizer que não é lineal. Não vou entrar por aí. O que sim acontece, às vezes há um bocadinho de discrepância de fase, pode acontecer. Claro que há níveis de tolerância na fabricação, o software ajuda um bocadinho com isso, e realmente o que às vezes acontece é notarmos simplesmente que a maneira como a pegada do grave parece ter um bocadinho mais de força e a imagem estéreo abre um bocadinho. O pessoal que gosta, o pessoal que não gosta. Eu, pessoalmente,
fiquei imensamente surpreendido porque quando eu tinha o plugin e utilizava sem ser dentro da Apollo, a latência nos fones para mim era totalmente inservível. Eu não conseguia utilizar os fones. Mudar para a Apollo e conseguir utilizar este plugin em headphones foi realmente uma coisa que eu estava à espera e muda imenso a resposta. E se vocês têm uma das racks que tem 2 saídas de fones, a gente até pode ter 2 emulações diferentes. Por exemplo, se tu gostas de trabalhar com uma marca de headphones e o guitarrista que vai fazer a gestão contigo, ou o vocalista gosta de uma marca específica, vocês podem ter 2 perfis totalmente independentes, mais o perfil nas colunas, tudo isto em baixa latência, ok? Tudo a funcionar. E qual é a porcentagem de DSP que se consegue? Muito boa pergunta. Nós temos aquele stress que está a bocado. Não, sim, e há uma quantidade de DSP que se está a usar, mas está extremamente optimizada e tu pensas que pode fazer os 2 perfis de headphone, que são as racks, que já têm 6 cores. Usuários que podem estar um bocadinho mais preocupados, Apollo Twin Dual, ok? Onde podem notar que realmente aquilo, mas aí só podes fazer um perfil de fones e as colunas. Onde é que se vai notar mais? O pessoal que tem a X16 ou a X16D pode trabalhar em Dante, aí estamos a calibrar imensas colunas, até 16, aí sim, nota-se um bocadinho mais de DSP a trabalhar, ok? São os casos extremos. Alguém aqui trabalha em Atmos? Ok? Portanto, as nossas unidades que têm 16 saídas, ou já seja em digital ou analógica X16, também suportam, com a licença adequada do Sound ID, a correção de colunas. Se querem ouvir o ridículo que é a curva, eu vou fazer o enable só para a gente se rir. Entretanto, ativa também aqui um headroom, porque claro, ao ativar a curva, eu até vou, claro que há determinadas frequências que vão subir demasiado em volume, então há uma redução de volume para evitar que a gente faça clipping das colunas, reduzir só um bocadinho o volume. Para vocês verem que a curva realmente só tem sentido no meu quarto para as colunas. Entretanto, sobretudo no grave vai ser um bocadinho de coisa. Mas eu posso em qualquer momento tirar, ok? Ou fazer um soft bypass para evitar, ou seja, para eu fazer realmente a comparativa se eu gosto ou não gosto do som, ok? Mas eu adoro que há um soft bypass que é extremamente rápido para fazer a comparativa, sem haver muitos cliques, sem termos interferência do delay, ok? Da latência. Se depois alguém quiser ouvir alguma música com os fones e fazer a comparativa do monitor output em headphones com ou sem a calibration, a gente pode fazer isso. Aproveito para vos mostrar brevemente outra sessão, simplesmente para comentar algumas das coisas que a gente tem estado a fazer dentro do mundo dos plugins e vou simplesmente deixar que ela não é muito longa. E já são mais outras coisas, ok? À medida que a canção ia passando, eu ia abrindo diferentes plugins para ilustrar um bocadinho o que é possível dentro da nossa plataforma de plugins, mas também relembrar que em Luna a gente pode utilizar qualquer tipo de plugin, ok? Não tem inserção Universal Audio, podem usar com qualquer interface de áudio, não tem que ser uma das nossas, ou até mesmo sem, ok? Pode ser utilizado diretamente no computador. Formatos que a gente aceita no Luna, Audio Unit, como Logic, ou VST3. Qual é as boas notícias de utilizar VST3? Que seja em trabalho em Mac,
e criar a nossa sessão utilizando VST3. Colaboramos com alguém em Windows, eu posso mandar a minha sessão, eles abrem diretamente porque Audio Units não existe em Windows. Okay? Então, facilmente permite colaboração. Outra coisa que eu adoro dentro de Luna a nível da colaboração é o facto que eu posso trabalhar a diferentes sample rates. Se eu trabalho a 44 e a pessoa com quem eu colaboro trabalha a 48, quando ele recebe a sessão é automaticamente convertida a 48, ele incorpora o que quiser e quando ele manda a sessão de volta para mim, para a gente continuar a trabalhar, ou eu vou fazer a mistura, a única coisa que vai acontecer é a sessão identifica que já tem uma série de pistas de áudio em 44, usa essas e o que chegou em 48 passa então a 44, em vez de, ok, subiu tudo a 48, converte de volta a 44, ou seja, assim evitamos estar a converter em cima de converter porque queria dar o áudio. Umas coisas que eu acho que uma vez te habituas a trabalhar dentro de Luna é fácil esquecer quando a gente vai para outros DAWs, ele constantemente está a guardar, o qual significa que eu posso abandonar a sessão aqui, abrir, aí continuar. Já tínhamos falado do undo, o undo é persistente, isso significa que mesmo que eu feche a sessão, volto a abrir, eu posso usar o undo e ela vai tirar 64, temos 64 níveis de undo, ok? Esse é o máximo. Mas claro que eu continuo a ter a opção de gravar em qualquer momento e vocês veem aqui os autosaves todos e os momentos que ela saltou para trás e coisas que eu fiz, etc, 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 ok? Posso deixar notas para mim, às vezes eu deixo aqui pequenas notas de motivação, tipo o mix está a ficar bom, mas ainda falta, portanto, enfim, eu posso alterar em qualquer momento. Os plugins que eu estou agora a mostrar, mais uma vez, voltam àquele princípio que eu estava a comentar antes de ter acesso à história da música, a carácter. Hitsville é baseada no tipo de ferramentas utilizadas na Motown, famosíssimo estúdio de música americana em Detroit. Este é um daqueles equalizadores que é extremamente difícil de encontrar, o hardware, e aqui está à nossa disposição, em formato mid-side. E voltando a uma conversa que a gente estava a ter inicialmente, o desenho dos presets na Universal Audio, eu recomendo bastante, às vezes, experimentar os presets, sobretudo quando a gente abre um primeiro plugin e não temos muita familiaridade com ele. Há uma seleção extremamente flexível com diferentes estilos de música e muitas opções para a gente selecionar, ouvir, ver se gosta ou não gosta. E o que pode acontecer é um preset praticamente é o som que a gente procura, com 2, 3 pequenos toques, a coisa fica logo no sítio, ou diretamente à primeira, que é por acaso, se vocês veem o nome do preset está aqui, EDM Medium Pumped, no bus compressor da SSL, foi tal qual, funcionou imediatamente. Mas também começámos a utilizar e a criar plugins que não existem no mundo analógico e é uma combinação de tudo o que a gente tem vindo a aprender na nossa viagem de criar diferentes tipos de plugins e pô-los num formato talvez mais moderno, se queremos utilizar essa palavra, ou um tipo de interface que não tem a ver exatamente com hardware. O caso do Topline, todo o que vocês ouviram na produção vocal, portanto na mistura vocal, está feito com este plugin. Significa que eu tenho desde diferentes tipos de saturações, já seja de válvulas ou solid state, com diferentes opções de quanto cor desse prédio eu quero adicionar, quanto é que eu quero saturar, diferentes modelos desse tipo de presença, compressão altamente simplificada, com um só controle. Quanta compressão queres, vocês podem ver que eu adoro compressão, é porque não chegava até ao 11, senão eu se calhar não tinha chegado até mesmo até ao fim. Um bocadinho de equalização, com esta opção de Add Air, e finalmente modulação, delay e reverb, com 2 ou 3 truques que eu acho muito interessantes, como o facto de eu possa enviar o delay diretamente à reverb para criar um bocadinho mais de espaço. E temos esta coisa aqui no meio, FX Duck, ok? Se querem atrever a adivinhar o que é aquele FX Duck?
uma espécie de um sidechain. Sidechain. Exatamente. Yeah. Ou seja, para conseguir que cada vez que temos o vocalista, os efeitos vão ligeiramente para trás e à medida que ela desaparece, os efeitos sobem mais uma vez. Algo que obviamente podemos fazer nos passos, como sidechain e não sei o quê, que fica tudo incorporado, só num sítio. Eu acho que dá bastante flexibilidade e realmente o top line, para mim, transformou-se num daqueles plugins que é quase sempre dos primeiros que eu vou tentar utilizar para criar o som da voz. Claro que eu gosto de acompanhar de um dos meus outros favoritos, que é este compressor aqui, o Distressor, só para suavizar antes da gente entrar no top line. Aí aproveito também para mostrar que sim, estamos dentro do mundo analógico, utilizando esta mesa de misturas e não sei o quê, mas eu estou a utilizar os plugins antes da mesa de mistura, como se eu tivesse uns insertos. A gente pode trocar a ordem em qualquer momento destas coisas, ok? Um dos outros plugins que eu estou a usar por aqui, que eu quero usar simplesmente como uma fonte de inspiração para todos vocês, é este chamber, que é o Hitsville. O que é que a gente tem aqui? A gente tem, neste plugin, acesso os dois chambers que eram o truque secreto das vozes, da percussão e de tantos outros elementos da Motown, ok? Eles chamam-se 2648 e 2644, que eram os áticos das duas casas pegadas um ao lado do outro onde eles gravavam, e dentro deste espaço é muito interessante a maneira em como este tipo de som, obviamente se a gente utiliza uma voz, não sei o quê, mas pensem o luxo que a gente tem, que agora podemos fazer reamping de qualquer fonte de áudio utilizando estes chambers famosíssimos. Eu, neste caso, eu adoro usar este tipo de plugins, estou a utilizá-lo para um elemento altamente eletrónico, mas que para mim deixa de ser simplesmente só um som de um sintetizador para ser uma coisa que tem um espaço muito mais interessante, como isto. Vou tirar já o Hitsville. E como o plugin faz, é como apagar as luzes. Temos o som a andar dentro do espaço. Continuamos a poder ter o tratamento de qualquer outro tipo de reverb, como pre-delay, etc. Mas é um destes que eu gosto, por muito que eu amo os preset design, é um destes plugins que, se vocês ainda não experimentaram, qualquer dos plugins que eu tenho estado aqui a mostrar, vocês podem, quando chegarem a casa, através do UA Connect, já seja com a nossa subscrição Spark, ou experimentar os plugins individuais. Os plugins em breve também estarão disponíveis aqui em Portugal através da Omnisónica, caso vocês estejam interessados em comprá-los. Mas o Hitsville, na minha opinião, é um destes plugins onde vale a pena perder um bocadinho de tempo a brincar com os microfones, a brincar com a distância. E tem um detalhe muito interessante, o plugin, que é cada vez que vocês mudam, veem que a porta abre aqui, eu vou tirar o info, e isto é uma maneira muito simpática de se fazer entender que o plugin está a carregar. E o que aconteceria no tempo real é alguém entrou na sala, mudou o micro, e então a gente, é como se alguém entra, a luzinha está lá atrás, diferentes tipos de coluna, e só brincar com essas coisas. Brincar com distância, por exemplo, uma pequena equalização aqui também. Imensas opções, ok? Claro que isto vai brilhar em qualquer pista de percussão, qualquer tamborim que vocês querem ter aquele som, isto é automático, vozes, etc, etc. Da minha parte, isto era tudo o que eu vos tinha hoje para mostrar. Há alguma pergunta? Quando eu adquiro o Luna, né, pelo preço que eu não sei qual é, quantos destes plugins a Universal Audio me vai dar ou oferecer? E... No Luna Free? Não, na versão... Na Pro? Na Pro. Vamos usar o poder da internet.
Ok. Aquele full version, $199, e tens aqui o que está incluído. Olha, a tua pergunta que eu mesmo no momento exato, que eu tinha ali e depois como ele tem configurado. Outra parte exclusiva do Luna Pro é os hardware inserts, ok? O facto que podes enviar áudio desde a tua interface, ir usar qualquer hardware que tu tenhas e recebê-los de volta, compensated, ok? Alinhada a nível de delay. Extremamente importante que a gente está a utilizar hardware. Pode ser feito com qualquer placa de som, não tem que ser com as nossas, ok? O que é que vem incluído? Luna Extensions, então estas eu já tinha comentado. UAD plugins, que estás a ver por aqui, inclui o Paltec, alguns dos amplificadores, o Roland, o Space Echo, este novo plugin aqui de... sim, é muito... aquele som de baixo que está nesta pista é a maneira de eu conseguir obter tem muito a ver com aquilo. Tens também alguns instrumentos. Isso é uma subscrição anual? Desculpa? É uma subscrição anual? Não. É lifetime? Yeah. E esses plugins ficam para mim, certo? Sim, senhor. E estarão disponíveis através da Omnição Única em breve, como eu tinha dito. Bom saber. A segunda pergunta é, já agora... Sim, claro que sim. Eu tenho o AD Spark, que uso com o Studio One. Continuo a poder usar os meus plugins do AD da minha subscrição no Luna? Sempre. Ok. Sem problema. Eu, de facto, dentro da sessão que tu estás a ver, é uma combinação. Inclusive eu tenho alguns uníssonos comprados porque já tive uma Apollo. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, Não é continuas... Vox, isso tudo consigo. Isso é uma excelente... portanto, qualquer plugin que tu compraste, se eles existem em formato nativo, como tu já viste, eles apareceram. E vice-versa. Qualquer pessoa que agora começar a comprar plugins da Universal Audio em formato nativo, o Distressor, por exemplo, quando tu tivesse uma Apollo, poderias aplicar o Distressor em formato DSP quando a gente está a fazer a gravação. Ok. Okay? E não funciona. espaço. A grande maioria de plugins vai funcionar assim. Se eles são exclusivos nativos, como o Sound City, continuam. Portanto, não há uma versão de DSP. Alguns deles agora começam a ter uma pequena upgrade, mas a grande maioria ainda, se compraste uma licença, tens a DSP e vice-versa. Ok? Faz alguma pergunta? Sim. Também se aplicar aquilo que falámos há bocado do preço dinâmico. O preço dinâmico é um bocadinho diferente. Portanto, o que vai acontecer às vezes é, dependendo da quantidade de plugins que vocês têm, ou de um tipo de plugins, por exemplo, a gente estava a falar dos plugins de amplificação, como o Ruby, o Lion, que eu por acaso tinha uma sessão, e às vezes podem existir descontos que se aplicam quando talvez tu estejas à procura de um plugin relacionado. Ou seja, isso depende muito. O conselho que eu vos dou é, de vez em quando, fazerem login na vossa conta online ou mesmo no UA Connect, e aí qualquer tipo de desconto vai aparecer. Okay? Às vezes pode ser que eles No preço Luna, não. No Luna houve um preço inicial para o pessoal que tinha já Luna Pro. Houve uma série... Não, quem já tinha Luna Pro acho que teve direto. Mas sim, houve ali inicialmente algumas coisas, mas neste caso não. Okay? Mas estas coisas são dinâmicas, deve ser. Tem um bocadinho baixo todo. Mas sim, um dos grandes pontos de diferenciação é o hardware insert. Por acaso eu tenho aqui em vermelho, porque tinha isto feito na minha sessão em casa, através da EIDAT, que era, como eu tenho a Volt combinada com as minhas rack Apollos, eu estava a utilizar a Volt, as saídas da EIDAT, como um ponto de utilizar o analógico da Volt para, via EIDAT, trazê-lo para o meu sistema e usá-lo como uma expansão do meu sistema. Ok? Para passar pelos pedais. O clock ficaria sempre da Apollo, não? Desculpa? O clock sim. da Apollo que sim, faz, sim. certo? Sim. Exatamente. Portanto, nas pistas, quando a gente volta aqui ao UAD Console, qualquer entrada das pistas da EIDAT que possam aparecer por aqui, o clock continua a ser sempre o internal e é distribuído via a EIDAT aos outros, mas o mestre é sempre a Apollo. Extremamente fácil, simplesmente Thunderbolt, não dificuldade nenhuma. Mais alguma pergunta? Não? Sim? Temos que falar para aqui, não é? Yes, para aqui. Aqui. Olá malta, bem-vindos ao canal. Hoje tenho uma pessoa muito especial, Pedro Sousa. É um conterrâneo nosso que é gestor de produto para a Europa da Universal Audio.
E o que é que eu ia começar por perguntar ao Pedro Sousa? Como é que tu evoluíste e há quanto tempo que estás no Universal Audio e quanto tempo é que demoraste a chegar a onde estás hoje? É uma pergunta grande, não é? Portanto, estou com a Universal Audio, fez agora 6 anos. Começou pouco a pouco a carreira com a Universal Audio, a princípio freelance, sobretudo como um ponto de contacto para começar a fazer as primeiras demos do Luna, do nosso DAW, e a partir daí o rol foi evoluindo. Essa opção de estar freelance foi ganhando um bocadinho mais de peso, passou de 1 dia e meio, 3 dias, semana, mês, e foi simplesmente evoluindo e passando sobretudo de Luna, começar também a falar do diferente hardware, do resto do software incorporado, e por aí cresceu, coisa por aí fora até onde a gente está agora. Imagina, falando nos tempos atuais, quais são os grandes desafios de uma empresa como a Universal Audio? Eu pergunto isto porque num tempo em que se fala tanto de aí em que estamos a começar, eu sei que vocês têm um vasto leque de plugins também, mas vamos depois voltar um bocadinho mais atrás porque vocês são conhecidos por coisas que eu conheço já há muitos anos do analógico e acho que vocês nunca perderam essa vertente de continuar a trabalhar essas máquinas e sei que vão voltar em massa. Alguém me disse que isso ia voltar. Quais são os grandes desafios de uma marca como a Universal Audio neste momento em desenvolver um produto que seja diferenciado? Acho que realmente há algo extremamente especial de criar música. É uma experiência altamente pessoal e humana. Claro está que dentro do panorama atual, com esse tipo de ferramentas no mercado, mais gente que nunca está... Eu pessoalmente não gosto de utilizar a palavra criar, porque criar é diferente, está a gerar conteúdo, que não é a mesma coisa que a gente sentar-se a aprender a tocar um instrumento, é um processo diferente, é uma experiência muito mais pessoal por um lado, mas por outro lado fazer música também tem muito a ver com colaborar, com estar com outras pessoas na sala a tocar em direto, reagir ao que está a acontecer, e nesse aspecto a música, ou a maneira de capturar a música, há muitas possibilidades à frente de nós, mas também muito do que os nossos antepassados, por dizer de alguma maneira, fizeram, ainda é válido. E eu acho que com a Universal Audio o que nós podemos apresentar é obviamente, as duas opções. Temos um produto altamente tecnológico como a Apollo, mas onde tu te podes relacionar de uma maneira muito analógica, onde se alguma vez tu tiveste experiência num estudo analógico vais reconhecer alguns dos plugins, mas se calhar se esse não é exatamente o teu background, podes entender toda a tecnologia que a gente tem disponível com o Unison e ver o que pode aportar a um som que até mesmo pode ser só o teu sampler que acabaste de comprar no vinho, um som 2 track, queres dar um bocadinho mais de vibe. Eu acho que é extremamente interessante que temos todo este leque de opções disponíveis. Eu acho que vocês estão a fazer isto muito bem, pela questão de vocês conseguirem lançar, por exemplo, uma coisa que durante muitos anos era vossa exclusivamente nas aceleradoras. E para mim era frustrante ver amigos meus que tinham dinheiro para ter uma quad cheia de plugins. E quando saiu a versão native, para mim foi incrível. Os vossos plugins são icónicos. E eu estava a dizer-te em off que se calhar é a subscrição que eu tenho que mais uso, onde eu tenho mais ferramentas. Os vossos instrumentos virtuais, eu acho que o Moog é talvez o melhor. Sim, o Moog é... O piano elétrico também. O elétrico é um dos meus favoritos também. Inacreditável. Acho que nesse campo vocês também conseguiram dar um... Sim, foi um bocadinho uma surpresa que não... Embora a gente... Já existiam alguns plugins um pouco inspirados pela Moog, tínhamos o Ladder Filter e outras diferentes variações, e havia também outro só mesmo da secção de filtro, mas de instrumentos realmente o ponto de saída foi com o lançamento do Luna. Havia uma série de instrumentos que até eram exclusivos naquele então, mas agora obviamente fazem parte da subscrição tanto de Spark, ou podem ser adquiridos individualmente em formato nativo e podem ser usados em qualquer DAW, não só no Luna. Eles existem em formato Audio Unit, RTAS, VST, portanto estão disponíveis tanto numa plataforma de Mac ou Windows, totalmente à vontade. Mas sim, os instrumentos realmente foi um bocadinho algo que nem toda a gente esperava, e eu pessoalmente tenho estado a adorar não só as emulações como o Electra ou o Moog, mas também os desenhos originais, como o Polymax,
O Anthem é um dos meus favoritos, é um sintetizador analógico parafónico de 4 vozes, que convido a todos vocês a experimentar. Eu adoro sintetizadores em analógico, tenho pequena gas addiction, mas com o Anthem foi realmente um destes plugins que foi amor à primeira vista, que eu fecho os olhos e, apesar de não estar inspirado em nenhum modelo em concreto, mas como captura os greatest hits de diferentes synthesizers, transmite-me qualquer coisa que me faz sentir muito no mesmo tipo de ponto de inspiração, por dizer de alguma maneira, como se estou à frente dos meus sintetizadores analógicos. E eu, como guitarrista, tenho que dar os parabéns à Universal Audio. Vocês foram há uns anos, já há 3 ou 4 anos, que eu comecei a deixar um bocado por questões também de praticidade, e saiu o Ruby na altura, que é a emulação do meu amplificador preferido. E para vocês terem noção, o The Edge, para deixar de usar o Vox AC30, é porque aquilo tem que ser uma máquina muito fiel. E temos o Dream, o Lion e vocês estão... O Enigmatic, o Anti, o Knuckles, o pessoal gosta um bocadinho mais de metal. E depois também foram buscar o Matheus Oferto para dar a cara por aquilo que é fantástico. Os plugins também são mesmo muito bons. Tu falaste dos teclados, eu acho que os vossos plugins para a guitarra estão incríveis. E esta nova Guitar Suite também está... Sim, o Paradise realmente. O Paradise está incrível. Sim, On the fly, para gravar uma coisa, os presets estão muito bem sacados. Sim, por acaso a gente tinha estado a falar disso, como os presets são um ponto de inspiração muito interessante, que às vezes é fácil pensar o preset, ok, é só uma maneira, mas eu acho que é fácil esquecer ou talvez não ter em consideração a quantidade de mimo que a gente põe em tudo o que faz, e depois tanto o mimo que a gente põe no produto seria talvez uma oportunidade assim, sem utilizar, não pôr o mesmo tipo de mimo nos presets. Por isso que nós, em qualquer dos nossos plugins, quem já teve a oportunidade de experimentar sabe, e se nem os nossos plugins e nunca deram uma vista de olhos nos presets, eu recomendo, porque vão encontrar fontes de inspiração, e o que vai acontecer mais uma vez é exatamente o que estavam à procura, ou com uma ligeira variação chegam logo lá. E a outra coisa também que tem engraçado dos presets é, talvez a primeira vez que a gente abre um plugin, algumas das equalizações que a gente estava a ver aqui à tarde, se calhar é demasiada informação, utilizar isso como uma maneira de familiarizar com o entorno e a partir daí trabalhar. Exato. Eu acho que é importante a gente estar também aberto a utilizar uma das ferramentas mais potentes que temos, que é os nossos ouvidos. E a partir daí deixar que os ouvidos vão guiando e, claro, onde a gente afina e chega exatamente ao resultado que está à espera. E depois parece que vocês estão a tirar para todo lado e a acertar em todo lado. Olha, vamos começar. Eu vou começar por mostrar este micro, que é um dos micros para bateria. E não só. Vocês têm para podcast, e nós estamos a utilizar, por exemplo, no artista com quem eu estou a tocar, que é o Fernando Daniel, estamos a utilizar o ST7 e o SC1 para overheads, e fantásticos. Os nossos técnicos super contentes, a versatilidade, hoje não gosto desta emulação, vamos passar para 414. Eu tinha a vossa versão antes do Sphere, que era da Tones and Labs, que agora é a vossa na mesma, eu tenho a vossa versão, portanto o Sphere, no fundo, ele está ali. Ele está ali ligado. Mas basicamente são microfones que emulam vários microfones, isto é muito versátil, há um plugin vosso e posso tornar este microfone num 57, num 421. Sim, portanto, dependendo do tipo de microfone, vão estar relacionados com o tipo de emulações que eles oferecem, ok? Exatamente. E, mais uma vez, a primeira impressão que às vezes pode acontecer é pensar que eles são microfones de bateria, mas como qualquer microfone dinâmico, fantástico no cabinet da guitarra, como aqui faz o tal modelo desse que a gente estava a falar há bocado do 414, eu até às vezes nas vozes já usei, portanto, imensas possibilidades. Também tem, atenção, estes microfones também têm um som. É isso que eu ia dizer. Eu já usei o meu Sphere e não usei emulação nenhuma. Certo. Atenção, não é preciso gravarmos aquilo com a emulação. Claro que a versatilidade disto e a beleza disto é a gente até gravar naquele dia com 57 e se não sentir no dia da mistura e mudar para 421. Eu acho que, e voltando ao que a gente estava a dizer há bocado, eu acho que é a opção de ter um produto que continua a ser pura e simplesmente um microfone, mas com as opções tecnológicas à mão para tu levares este som em qualquer direção que seja necessário. E eu colaboro imenso com uma vocalista que ela usa o SC1 e as fotos que eu tenho estado a receber são incríveis. E ela não utiliza a emulação, é só o microfone por si só. Por exemplo. Ou seja, que a opção está lá, às vezes a gente quer, às vezes não necessita. Depois lançaram as Volt, que são a tirar para um mercado, vamos ser sinceros, não é? A versão mais high-end vossa
têm preços que se calhar nem todas as pessoas podem usufruir, e as Volt acabam por ter uma qualidade que eu acho que são robustas, muito bom são, para competir com outras marcas nesta base, que também já oferece uma quantidade de características que se calhar nas outras placas a gente não encontra, não é? Sim, entretanto também não deixa de ser outro formato, portanto as Apollo funcionam também. Há formato USB, mas sobretudo está desenhado sob o formato Thunderbolt. Nem toda a gente às vezes tem acesso a esse formato. O USB continua a ser um dos mais populares, tanto em Mac como Windows. E depois as Volt também oferecem uma coisa muito, muito interessante, que é o facto de podem ser utilizadas com iOS. Ok. Portanto que às vezes para a garotada lá em casa, às vezes é mais fácil ter acesso a um iPad ou um iPhone, mais que a um portátil, e assim é uma maneira também de começar a fazer música, porque hoje por hoje... Esta é uma versão Volt já com mais inputs, não é? Até que chegamos ao rack que a gente lançou. Temos a rack, que vai aparecer no episódio, que eu filmei, mas que tem a grande vantagem, que também está filmado, que vocês criaram uma coisa on the go também, eu vou usar on the fly, que é uma coisa muito que é, portanto, toda a gente conhece o Universal Audio por 1176. Isso é obrigado. O LA10A, o 1176 são os, tipo, rei e rainha, tipo, nos xadrez, acho que é as vossas. E ter aqui o 1176 on the go também. E neste caso o Vintage, que é com o 610, né? Que é o uníssono, basicamente é a emulação do pré-analógico. Sim, mas neste caso não utiliza Unison. Não utiliza uníssono, mas utiliza aqui como se fosse a cor daquilo que Isso mesmo. Eu acho que também mais uma vez é muito bem jogado, porque normalmente quando nós compramos uma placa não tem cor, ali naquela faixa de preços mais acessível. Pronto, depois muita gente jogar com o nosso bom gosto na produção e na mistura, aqui a gente já consegue, eu acho, com o resultado logo na captação de ter logo um grão, por exemplo. Sim, eu acho que tem muito a ver com esta paixão pelo mundo analógico e capturar o som da maneira que produza a maior inspiração a todos nós que estamos envolvidos no processo. Se calhar somos nós que estamos a fazer a nossa produção, portanto, estamos a gravar a nós mesmos a tocar o baixo, a guitarra, ou as vozes, ou se calhar estamos a produzir alguém, e há qualquer coisa mágica que acontece só pelo facto de ter um bocadinho dessa coloração de válvula, um bocadinho de compressão, sobretudo eu toco baixo, um bocadinho de compressão no baixo ajuda a dar outra intensidade à performance. Até para aquilo que tu falaste, imagina eu usar esta Volt num live. Já tenho ali um ponto de partida, sei que se precisar ali de um travão à voz, aquele 1176, eu sei que são três, não é? Três estágios. Sim. Um deles vai agarrar bem e que não vou estar ali depois com... Sim, portanto, tu selecionas o tipo de preset, portanto, podes meter no vocal, se queres um tipo de compressão que foi desenhada para funcionar bem. Sim. Em determinados casos vocais. Seria o mais suave das três opções que a gente temos lá. Temos fast, guitar e vocal, mas vocês também podem pensar nos três presets que temos ali como rápido, médio e suave, ok? Voltando ao exemplo do baixo, qual é que seria o ideal? Depende com o que é que eu estou a fazer. Se calhar estou a fazer muito slap, se calhar o fast seria uma boa opção, mas se calhar estou a tocar mais com dedos e não sei o quê, se calhar tanto a guitarra como o vocal vão funcionar lindamente. E, como eu estava a dizer, é algo bastante especial, mas não pensem também só no caso do vintage e do compressão, só para instrumentos acústicos. O pessoal que está por aí que gosta de fazer os Dulles Jams tem torres de sintetizadores, algo como a rack com uma Volt 876, eu acho que é uma fantástica opção. Temos ali 8 canais onde a gente pode fazer diferentes... E com ADAT, não é? Estender, portanto, a Volt 876 a gente pode integrar 3 unidades para ter 24 canais. Portanto, e os ADATs. Isso. Então, desconto, combinados, exatamente, é isso mesmo. Portanto, eu acho que é muita flexibilidade e sempre estamos a falar agora com preços até bastante affordable. Vou mostrar aqui mais uma coisa. Está, eu falei disto há um bocadinho. Portanto, no meu tempo, isto era o meu sonho, agora, pronto, com o Native. Mas, basicamente, o que é que a gente consegue com isto? Ter acesso aos plugins. Sem sobrecarregar Sim, senhor. O nosso DSP, não é? Mas, Pedro... Continua a ser uma parte importante para ter acesso à grande parte, à maioria dos nossos plugins, em formato UAD 2, UAD 2, e existem diferentes quantidades de processador, ou 4, ou 8, e realmente abrem as portas ao resto da livraria de plugins da Universal Audio. Ou seja, o quad é um certo número de plugins que nós podemos
estar até ao máximo desse DSP, depois Octo Ainda mais. o dobro, não é? Sim, se quiseres pensar. Sim, é uma maneira de ver, porque eles não são realmente lineais, mas sim, é uma boa maneira de ver. Sim. Mas isso é porque a maior parte das pessoas às vezes acaba ali os projetos com o buffer size tipo no máximo para conseguir, e com isto a gente pode ter. Sim, porque vai permitir qualquer plugin em formato UAD2 para ser processado ali dentro. Ainda por cima, plugins que eu acho que são incontornáveis, são mesmo incríveis. Toda a série da vossa parte dinâmica é fantástica. Vocês melhoraram muito, eu adoro o top line. Por exemplo, eu uso top line, tu falaste de top line, a saturação do top line, às vezes eu desligo tudo, só a saturação no início da minha chain. Às vezes para fazer uma guia, está logo com autotune, logo com o find key. Portanto, essas ferramentas rápidas, mas também podem ser criativas. E toda esta série de plugins de emulação de máquinas antigas, com wobbles e coisas, cassete, vocês estão, eu acho que estão aí para todos os lados ao mesmo tempo, mas em bom. Eu acho que o top line apresenta voltando à pergunta que me fazias antes, eu acho que representa essa combinação de, por um lado, temos a tradição de os plugins que são exatamente emulações de hardware que existe no mundo físico, e o top line é o resultado de tudo o que a gente aprendeu a criar estas simulações, pôr num formato talvez um bocadinho mais fácil de entender, e onde se calhar até é um plugin que tu à primeira vista dizes, mas não está a fazer tanto, mas começas a brincar porque realmente acaba por ser tipo um brinquedo, porque há, por exemplo, a equalização sobre as reverbs não é algo que diz a equalização aqui, tu vais jogando, vais brincando, exato. E de repente é tão fácil obter um resultado, que aquela scratch vocal acaba por ficar praticamente afinal, porque os resultados que a gente está a obter são mesmo... No fundo, nós podemos usar o plugin quando estamos a fazer a captação para dar um conforto ao músico de uma vocal chain, sem termos que encher logo tipo 4 ou 5 slots com um equalizador, um compressor, não sei o quê. Mas também podemos utilizar aquele preset e depois aquilo ficar incrível e a gente nem sequer nunca mais o querer desligar, e aquilo já está muito bem. E mesmo o tuning da voz funciona muito bem. Sim, não, eu acho que o facto de a gente ter a ferramenta do Key Finder e que ele depois informa todas as instâncias que tu tenhas na sessão do top line, ele então acerta, porque muitas vezes a gente, quando quer afinar utilizando este tipo de protocolo, se não encontra aqui, se não encontra a chave, é a chave, não é? É a afinação, não é? Exatamente, não dá bons resultados. Não, olhamos para lá, sabes o que é saturação, o que é sim, não, gain staging, compressão, equalização. Eu adoro a parte da compressão. O doubling também. Sim, senhor. Todos os efeitos são altamente eficazes, muito fáceis de reconhecer o que estão a provocar, e eu adoro o facto que, por exemplo, fazer compressão de uma voz não é fácil, e a gente eliminou imensa opções onde se calhar alguém que não tem tanta experiência seria perder com qual é que é o threshold, qual é que é o attack, qual é que é o release, quanto é que eu tenho depois de gain compensation. A gente pôs tudo só num controle, compressão quanta, e é extremamente fácil de ouvir, musical, com diferentes tipos de efeito de agressividade, por dizer de uma maneira mais transparente, mais presente, etc. Ou seja, que é ideal para qualquer pessoa que queira começar a ganhar e obter ótimos resultados nas vozes. Eu pessoalmente vou compartilhar com vocês um truque que eu adoro fazer, que é, porque as vozes realmente a gente... É aqui que o meu canal é incrível, compartilhar. Eu gosto de usar sempre um bocadinho de distressor antes do top line. Sobretudo quando as vozes foram gravadas sem nenhum tipo de compressão. Ou seja, transient control primeiro e depois... Porque o distressor, até mesmo um ratio de 2:1, só mesmo para suavizar um bocadinho a coisa. Ou às vezes, para acentuar algo, se eu se calhar não fui tão agressivo dentro do top line, um distressor depois. Talvez os efeitos ficam um bocadinho mais... abre um bocadinho mais. Certo. Mas, claro, há 2 ou 3 plugins... 2 ou 3 plugins que vão sempre experimentar. Mas eu acho que é universal. É universal. Para concluir, vou aqui só buscar... Então, eu tive a oportunidade de conhecer esta caixinha. Melhor do que eu, tem a pessoa que sabe tudo sobre esta caixinha, que é a Apollo E1X. Né? Portanto... que tem uma coisa muito fixe, já agora, essa posso ser eu a dizer. Quando a gente quer usar várias, eles têm aqui um clampzinho que nós podemos juntá-las, por exemplo, fazer algo em estéreo, não ter duas caixas separadas, elas juntam e ficam bastante handy, e depois podemos pôr isto em tripé, fica incrível. Sim. É verdade? É verdade, sim, senhor. Pedro,
Explica aí então um bocadinho a Apollo E1X. E1X faz parte da linha Apollo E, que é a nossa Apollo desenhada para ser utilizada dentro do formato Dante, ok? O E1X é o nosso preamp, nosso pré-amplificador em formato Dante, ok? Pode ser usado em qualquer situação onde já existe uma rede Dante. Ou seja, não é obrigatório ser ligado a uma placa Universal Audio? Não, mas quando a gente combina com uma Apollo X16D, que é a nossa flagship em Dante, este E1X dá então os superpoderes de Unison em formato Dante à Apollo X16D. Explica só o que é Unison, assim, rapidamente. Unison é uma tecnologia que nós temos dentro de todas as Apollo que permite que o pré-amplificador da Apollo tenha o caráter e o som e a resposta a nível elétrica, de impedância, de o plugin que a gente insere naquele primeiro ponto de Unison. Para todos aqueles que já uma vez usaram uma Apollo vão reconhecer aquele primeiro slot de Unison. No fundo é conseguirmos pôr a emulação dos melhores prés que existem, das melhores mesas. Estamos a falar da Universal Audio, né? Com a X10, da API, da STT3, da Nive, Avalon, o V76, ou seja, Helios. O caráter destes pré-amplificadores vai estar à vossa disposição uma vez insertado o plugin no slot de Unison, e a partir desse momento, quando nós ligamos o nosso microfone, a maneira como o microfone reage a nível elétrico é idêntica a que se a gente estivesse a ligar no hardware. E já gravamos com essa cor. Exatamente. Faz parte automaticamente do tom de qualquer seja a fonte que a gente está a capturar no momento. Portanto, através do E1X, trazemos essa tecnologia para a família Dante quando colocamos no mesma rede Dante com uma Apollo X16D. Okay? E como a Apollo X16D não tem entradas físicas, a gente pode usar 16, por exemplo, numa máquina só. Sim. E ser os nossos 16 prés, porque depois é aquilo que nós escolhemos no nosso AD Console. Sim. Podemos ter 16 APIs, por exemplo. Se alguém por aí tem uma banda tributo a Black Sabbath e quer levar o som daqueles álbuns originais ao direto, pode trazer uma mesa Helios ao Live Sound. E depois temos aqui esta caixinha, que o Pedro também vai... É a melhor pessoa para explicar. O companheiro de viagem da Apollo E1X e da X16D é o pré-amplificador em Dante, a saída de headphones e entrada de linha em Dante da Universal Audio Apollo E2M. Ou seja, numa situação de concerto, estamos todos com ENIAs, não é? Se cada músico tiver esta caixinha, pode receber uma mistura via cabo de rede, ou seja, não precisa de nada extraordinário. Cabo de rede, ENIAs, recebe a mistura que estiver na Audio Console e também pode ligar, por exemplo, aí um teclado. Um teclado ou... guitarra acústica. Tudo o que seja em formato de linha. Ok? Também no estúdio. Se a gente quer distribuir, portanto, headphone mixers em diferentes pontos do estúdio, através do formato Dante, pode utilizar este. E depois também é importante referir que com um multi-switch de rede, não é? Porque precisamos sempre disso, Sim. PoE, Sim. vamos poder como outro. alimentar sem cabos de alimentação mais a sujar o chão. E no caso da E1X, neste caso, depois todos os controlos, como tu referiste e bem, temos que fazer na consola, tipo os 48 volts, a inversão de fase... Tudo isso é feito deste console. Este é totalmente independente e pode ser usado simplesmente em qualquer rede Dante para ter acesso então à entrada de linha, saída de linha, ou saída de fones. Para terminar, Pedro, esta foi a que mais me surpreendeu neste dia. Eu nunca tinha visto o Luna live, assim, tipo, à minha frente. Nós tivemos a oportunidade de ouvir uma gravação feita pelo Pedro, utilizando desde logo a tecnologia destes microfones que emulavam vários microfones e também depois a mistura que o Pedro fez do Purple Rain e no Luna, que é o DAW da Universal Audio, por exemplo, que compete com o Pro Tools, com o Logic, com o Studio One, que tem uma característica que eu acho que é incrível, que é trazer o melhor do analógico para quem gostar de misturar, oferecer logo aqueles slots todos com cor e compressão e APIs
e eu, por exemplo, adorava misturar só naquilo. Para mim, eu acho que, como tu estás a dizer, se a ideia de utilizar, mais uma vez, um formato de mistura que fez parte da nossa história musical, por dizer de alguma maneira, portanto, a maneira como a gente consumiu música durante todos estes anos, até recentemente, o multipistas era uma parte importante, era tão importante quase como o resto dos instrumentos na sala, porque há qualquer coisa especial com a saturação de tape. Ter uma mesa de mistura que recebe essa informação toda, só fazer passar o áudio por aí, ele já, qualquer coisa começa a acontecer. O que é que ajuda? Que se calhar no mundo digital aquele todo top-end e bottom-end, se calhar não é necessário. A saturação de tape começa a ajudar que, de repente, o bombo tem pegada, mas já não está a ocupar demasiado espaço. Só jogar com as diferentes formulações de tape já começa a ganhar uma cor que depois tem forma de determinada maneira que é muito mais fácil, sem abusar de compressão ou de equalização, chegar aos resultados que tu queres obter. E depois, uma mesa de mistura como a API é extremamente agradável de utilizar. Porquê? Porque os pontos de equalização, eu adoro que eles são muito óbvios. Certo. E os saltos são de 2 dB. Se a gente não consegue ouvir 2 dB de cada vez, realmente há um problema no nosso, ou de colunas, ou se calhar o estúdio não está muito bem acondicionado. Mas, aprendendo cada um destes canais, elimina muito option paralysis, ok? Porque tudo o que tu precisas está ali à mão. Mas ao mesmo tempo, informe, a gente não está atado ao mundo analógico. Eu posso mover aquele API em qualquer ponto, fazer todo o tipo de ajustes. Por exemplo, se eu tenho que usar um autotune, eu posso, ou um de-esser, posso usar antes da mesa de mistura, não é? Outra coisa, não estamos atados ao mundo analógico. Aquele tipo de mesa não é fácil de fazer automatização. Aqui sim, eu posso automatizar os pontos todos da EQ. Compressão, fora, dentro, sidechaining, o que seja necessário, os filtros. Portanto, só essas duas coisas, fazer o tipo de automatização, alterar a ordem, já dão imensas opções. E, claro está, a partir de, seja aquilo que tu fizeste dentro da API, a continuação podes continuar. Inserta os teus, inserta o distressor, faz o que tu quiseres, ou qualquer outro plugin, porque no Luna vocês podem usar os plugins que quiserem, não só do Universal Audio. Gostei também de features do Luna. Aquele comando aí interessante para quem às vezes se grava a si mesmo, a gente com a nossa voz poder dizer start recording e o computador começa, o Luna começa a gravar. Achei interessante. Eu que uso o Sound ID, que medi a minha regi, poder pegar no meu profile da minha sala e, ao contrário do meu DAW, que tem que pôr o master, depois, como tu dizes, tem que ter cuidado quando faço os exports, porque senão vai com aquela equalização, que é um software que... Portanto, isso faz parte da Apollo, ok? Da Apollo geração 1 ou geração 2 da Apollo X, mas como a Apollo, quando está ligada ao Luna, o UID Console é eles estão todos unidos, não é? E, portanto, a secção de monitoring é idêntica tanto no Luna como na Apollo e por isso a gente conseguia ver. Mas qualquer pessoa que tenha, como no teu caso, que tens o Sound ID, se tiveres também uma Apollo... Usas no AD Controller. Exatamente. E depois, está livre de algum tipo de export menos mal conseguido, porque assim está mesmo cá fora. E outra vantagem, que é uma das minhas favoritas, utilizando os canais virtuais do UID Console, eu posso ouvir aquilo que seja, portanto, o Apple Music, Spotify, o YouTube, passam por 2 canais virtuais e automaticamente saem também por aí, ou mesmo sem fazer este monitorado. Qualquer coisa que entre ou saia da Apollo, se a gente quer, pode então utilizar este tipo de tecnologia. Também outra coisa que o Luna tem é que, só para a gente perceber a qualidade do software, eles fizeram lá um botãozinho que é tipo... Desliga lá tudo o que tu fizeste e agora liga outra vez. E lá está, só passar às vezes por essa situação de quase como a gente pegar em sistemas numa summing mixer e sem fazer nada a gente perceber que passou ali por um circuito eletrónico e que aquilo tem transformadores e transistores e que aquilo vai dar uma cor à nossa mistura. Às vezes só aí o Luna já está a oferecer uma cor e também pode ser transparente, porque a gente pode ter sempre controle sobre quem é ligado ou desligado. Sem dúvida, mas eu acho que é... muito, sobretudo ao princípio, quando a gente começa a usar o Luna nas primeiras vezes e realmente entender até que ponto o que acabou de acontecer é imaginação ou é real, ok? E lá está, falaste por acaso no Summing, qualquer bus dentro de Luna, a gente pode incluir o API Summing, existe também o Neve Summing, de forma separada, e só o impacto que estas
2, 3 coisinhas, por dizer de alguma maneira, vão ter no vosso som. Eu acho que vocês vão ficar altamente surpreendidos, mas, mais uma vez, não confiem só na minha palavra. Podem usar os vossos ouvidos, fazer a tal comparativa que a gente estava a dizer, entrar e sair das Luna Extensions e ver só isso, o que já está a trazer. E a partir daí, o outro eu acho que é muito engraçado ter uma opção de eliminar tudo o que tu fizeste. Que é, começa a trabalhar numa sessão, as horas passam, a gente anda ali a perseguir, não sabe muito bem o quê, e de repente tem aquele suor frio que cai e diz: mas eu tenho a sensação que isto soava melhor quase ao princípio, deixa cá conferir. Ou seja, ter um botão que elimina tudo o que tu fizeste, às vezes fazer essa comparativa, pode ser uma fonte de ajuda. Antes de terminar, o Luna não é muito caro, eu consegui saber hoje que afinal a versão Pro até é bastante razoável, o preço até acho que é bastante boa, é lifetime, ou seja, não é uma subscrição. Para quem quiser experimentar, há a versão free. Sim, sim. Experimentar também para se ambientar, tem aquela situação também que outros jogos têm, que a gente pode dizer de onde é que está a migrar, e ele ajuda-nos a configurar o teclado para os atalhos que nós já conhecíamos mais dos nossos DOS antigos. Gostei muito também dessa opção, é muito interessante. Portanto, convido-vos a checar o Luna e fazer umas misturas, importem para lá uns stems e brinquem com aquilo, que aquilo é mesmo muito interessante. Para finalizar, eu sei que há umas novidades, não sei se podes dizer aqui, mas vai ficar a pergunta. O 1176, o LA2A, em formato hardware, vai voltar. Você fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Poder dizer que os plugins vão poder ser adquiridos também na Omnisonic a partir de agora, certo? Sim. E, portanto, quem quiser adquirir plugins da Universal Audio pode, pelo site da Omnisonic, perceber todos os pacotes que a Universal Audio tem a ver. Isso são muitos, não se percam. E atenção às contas de casa, não façam como eu. Agradecer ao Pedro por este dia total. O fantástico know-how e o orgulho que eu tenho de uma pessoa do meu país trabalhar para uma marca de tamanho relevo internacional no mundo do áudio profissional, dos estúdios, desta questão de ser uma empresa de 1950 e poucos, não é? 1958. Tenho orgulho que uma pessoa como o Pedro possa estar a dar aqui neste caso, ter uma conversa comigo em português, eu não tenho que estar aqui a falar no meu mau inglês, a falar. E agradecer ao Pedro mais uma vez. Obrigado. Pedro, muito obrigado. Pessoal, chequem o meu canal, se puderem subscrever, agradecia e fiquem bem. Fiquem bem.